Olá, tudo bem? Estamos aí para a segunda aula de Feng Shui e vamos hoje falar pela entrada principal, né, que é a porta, que nem sempre considerada a porta da sala como a porta principal. A gente vai trabalhar em cima da localização, mas antes disso tudo nós vamos aprender a como analisar a maneira que a energia se manifesta para dentro da residência, né? Então, nós já havíamos falado no módulo anterior, né, na outra aula, sobre os portões, né, que a energia vem da rua, e os portões, as condições. Claro que a gente vai falar muito mais em projetos, né, a gente está iniciando as aulas, né, então, por enquanto, nós estamos bem teóricos. Então, estamos seguindo a apostila, né, eu estou já numa parte adiantada que vai falar sobre as portas. Eu pulei a parte dos rituais, porque é interessante a gente deixar esses rituais um pouco mais à frente, porque se vocês aprenderem como fazer, vão querer iniciar pelo ritual, e eu não recomendo, porque é bom ter um preparo antes. Então, quando nós estivermos já numa parte do curso, que vocês já estiverem conhecendo tanto o Feng Shui como uma parte da radiestesia, vocês vão aprender também a fazer proteções, então aí vocês estarão preparados para realizar o ritual. No momento ele fica na apostila para vocês ir estudando, né? A gente vai sempre elencar a parte. É importante que vocês sempre leiam a apostila desde o início, né? Não tenham pressa de absorver muito conhecimento, porque a gente tem que entender que o Feng Shui é gradativo, são doses homeopáticas, nada de ficar ansioso e pressa de querer aprender as coisas da noite para o dia. Não é assim que funciona, a gente tem que ir devagarzinho, aos pouquinhos, às vezes é muito repetitivo, mas é assim que vocês vão assimilar o conhecimento, na base da coisa simples, mas sempre repetitiva, né? E sempre junto estarão tendo novas instruções. Então, como que a gente avalia a questão da porta de entrada, né? Você vai saber que de início, né, sem ter todos os conhecimentos, você tem que analisar a porta de entrada da seguinte maneira: ela tem que estar em boas condições, né, de conservação, ou seja, tem que ter uma boa pintura. Se for porta de madeira, não pode estar rachada; se for porta de ferro, não pode estar enferrujada; se tem algum adereço, tipo aquelas portas que dos lados tem vidro, também não pode estar quebrado o vidro, nem rachado. Então, a conservação da porta é importantíssima. A pintura, a mesma coisa para as portas sentadas, nada de tinta descascada, arranhada. A porta tem que sempre estar muito vistosa, ou seja, ela tem que ser agradável. Normalmente as dobradiças, se estiverem rangendo, você tem que colocar um óleo, né, para ela poder parar de fazer aquele barulho. Você tem que olhar a maçaneta para ver as condições da maçaneta, se elas estão bem, se estão boas, se não estão pegando, a folha não pega no batente, e tem aquele negócio de ficar empurrando para abrir, puxando e batendo forte para fechar. Tudo isso você tem que avaliar. A porta tem que estar funcionando direitinho. Se você tem lá o trinco, né, da chave, e ele também está batendo, não fecha direito, você tem que puxar para levantar ou para baixar, você tem que consertar. Tudo isso influencia. Ah, mas você acha que a energia vai saber disso? Não, não é que a energia sabe. Você vai criar uma energia na entrada da casa com todos esses problemas, porque você vai tentar abrir a porta, ela não fecha, ela não abre, então você vai ficar nervoso, vai ficar, como diz, angustiado, e essa energia vai estar na porta, lá. A hora que o Ti chegar para poder entrar na sua casa, ele vai deparar com essa energia impregnada e, obviamente, ele vai levá-la para dentro. Então é isso que acontece. Muitas vezes você já está levando, né? Aí imagina o Ti levar essa energia ruim para ser harmonizada lá dentro da sua casa. Então você tem que dar essa manutenção. Aí como que vai ser a nossa análise? Existem vários modelos de portas, né? Aí cada um escolhe a sua que mais agrada, mas elas têm alguns aspectos no momento da instalação. Às vezes, não sei por que cargas d'água, alguém instala a porta, né, e a bendita da porta está abrindo para uma parede. Não sei qual o motivo, né, depende do que acontece. Às vezes atrás da porta também vai ter outra parede, e aí ela dá de cara com uma parede. Ou seja,
não tem para onde ir. Então o Ti, ao entrar nesse ambiente, ele não vê nada, né? O que que acontece? Ele só vê uma parede na frente dele, ele acha que ele vai ficar enclausurado ou qualquer coisa lá, asfixiado, ou seja, preso, né? Então ele vai o quê? Se movimentar um pouco mais rápido. Nessa movimentação ele vai bater na parede, vai ricochetear e vai acabar se transformando em um chá. E aí já não é tão bom assim, porque o Tchá vai começar a procurar uma saída e o que ele encontrar e puder fugir, ele vai utilizar e vai embora. Nesse momento, o que acontece? Você acaba tendo problemas, como anteriores eu falei lá de uma casa que está em frente de ruas que formam um T, você também vai ter um problema desse tipo, que vai acontecer o quê? O Ti ficando muito acelerado vai se transformar em um Chá e aí vai levar o que tiver na frente junto. Então pode ser a sua saúde, pode ser a sua prosperidade financeira e outras coisas. Então é importantíssimo você fazer o conserto. Eu normalmente sempre recomendo, né, porque eu utilizo mais a escola Bazar e a bússola e um pouco menos o Feng Shui, então eu sempre recomendo mudar a posição da porta. Se não existe a possibilidade, aí a gente cai para a técnica do chapéu negro, que aí seria qual? Colocar um espelho de frente, né? Colocar nessa parede o qual a porta se abre. Aí é uma situação de cura, porque você tem que manter o Ti harmonizado. Normalmente o espelho vai refletir o restante da sala, né? Que supostamente seja o local que essa porta está localizada. E aí ele vai tentar manter o seu curso normal. Então, nesse momento, você vai utilizar esse tipo de estratégia, essa cura, né? Colocar um espelho. Muitas vezes eu avalio também a situação e existem curas mais simples, né? Que seria um quadro, ou às vezes você colocar um aparador com um espelho um pouco menor, né? E com flores, tudo isso também influencia. Aí é questão de você avaliar a situação, ver como que é a entrada por essa porta e aí você escolhe a melhor cura. De praxe, normalmente é se colocar um espelho, né? E aí você tem a situação já mais controlada. Uma outra opção, né, que a gente tem tido na questão de algumas moradias, né? A gente não sabe porque as pessoas fazem esse tipo de construção, acho que é alguma coisa arquitetônica, ou uma ideia, sei lá, uma questão de moda. É quando você abre a porta, ela até está abrindo para o lado certo, né? Para ver. Só que na frente dessa porta tem uma parede. Aí o que acontece? Isso acaba criando o quê? Uma dificuldade, né? Um bloqueio. E não é interessante que você tenha essa parede, né? Então, normalmente o que eu faço? Eu vendo, né? Porque às vezes essa parede pode ser um outro cômodo, né? A sala está um pouco mais para o lado, né? A porta ficou numa situação, fizeram um determinado cômodo e sobrou esse espaço. Aí resolveram colocar a porta naquele lugar para fazer, tipo, criar um pequeno hall, né? Achou bonito. Às vezes fica até que interessante, né? Na questão da arquitetura do imóvel. Então acabou ficando essa parede que pode ser a divisória de um outro cômodo. Aí não tem como derrubar, né? Aí eu acabo tendo que realmente optar pela questão do espelho, porque queira ou não queira, esse bloqueio ele acaba dando problemas, né? Em questões de dificuldades, principalmente na parte profissional dos negócios, se a pessoa for um proprietário, né? Então a tendência é você ter uma situação profissional já mais, como a gente fala, fraca, né? Ela vai minguando aos poucos e num prazo aí de uns 3 anos você acaba tendo problemas na parte profissional e futuramente financeiro. Então a cura, né, novamente, é colocar um espelho logo de frente a essa porta, né, para poder harmonizar a situação. Eu também, em muitos dos casos, a gente utiliza, né, na radiestesia, aí faz um trabalho e pergunta, né, através dos gráficos, né, dos relógios, se existe a possibilidade de fazer uma outra maneira de cura. Então, às vezes, também funciona você colocar um aparador, né, com flores, né,
um espelho um pouco mais discreto, não precisa ser um espelho grande na parede, que também vai funcionar. Aí você vê a direção que essa porta se encontra e utiliza flores nas cores que são mais propícias para essa entrada. Então você acaba se aproveitando dessa situação, né? Aí outra questão que acontece, né, que influencia muito o Ti, são casas, né, que não entram direto. Existe um enorme corredor até chegar lá. Isso acontece muito em locais, né, principalmente nas cidades grandes, que o pessoal tem um terreno, às vezes ele é um pouco mais estreito, mas é comprido. E aí acabam conseguindo construir, às vezes, duas casas, né? E uma das casas, a que vai para o fundo, né, ela acaba sendo a sua entrada por um corredor. Então, normalmente, nesse corredor, eu sempre recomendo o quê? Para você iluminar da melhor maneira possível. Quanto mais iluminado estiver, melhor, né? Então eu sempre recomendo isso, colocar muita luz nesse corredor, né? E aproveitar isso. De vez em quando, se depende da extensão, a gente pode colocar quadros, né? Para também dar uma harmonizada no Ti e não deixar ele andar muito rápido, né? E você vai tendo uma possibilidade de harmonizar esse corredor. Na técnica do chapéu negro, ele recomenda fazer um espelhamento em um dos lados do corredor, né? É uma situação que funciona realmente, né? Queira ou não queira, mas às vezes é um pouco inviável, né? Mesmo assim, se o cliente aceitar, você sempre tem que ter duas opções, né? A cura que é ensinada pela teoria, né? E as outras que você aprende com como diz, o passar do tempo e com a sua experiência. Então, no caso do corredor, uma boa iluminação, né? Bem forte mesmo, usando lâmpadas bem fortes para iluminar o corredor. E você colocar quadros, né, que transmitam um ar de tranquilidade, de alegria, de felicidade, você vai acabar utilizando essa entrada e deixando ela bem mais harmônica. Então, para esse tipo de situação, você tem essas curas. No caso dos corredores, a questão de pintura, de textura, é como a gente fala, vocês estão no início, mas lá na frente, quando estivermos trabalhando a parte de projetos, vocês vão ver que onde, dependendo da localização do corredor, além das luzes, né, você vai ter a maneira de aproveitar tanto a pintura quanto a textura. E aí você acaba substituindo o espelho por outras alternativas. É claro que quanto mais você estudar e se especializar, mais você vai ter opções de curas. Por enquanto a gente vai trabalhando nessa situação. Se amanhã ou depois, apesar de ser muito cedo, né, vocês quiserem e tiverem um corredor nessa situação de entrada, né, não um corredor dentro de casa, mas um corredor que leva até a porta de entrada da casa, vocês podem se utilizar dessa cura que está na apostila. Claro que eu recomendo que vocês continuem no curso e comecem a fazer projetos da metade do curso para frente, né? Aí então a gente vai movimentando as energias, né? Como eu já expliquei várias vezes, a circulação do Ti depende muito da harmonia do ambiente, depende dos objetos que ele encontra no seu caminho e que assim ele vai fazer, como a gente fala, a energia fluir, né? Você tem que poder entender e saber. O grande problema também de algumas construções, principalmente com portas de entrada, é que você abre a porta, né, principal e logo em frente daquela porta do outro lado, em linha reta, já tem uma janela. Às vezes também pode existir uma porta, né? Isso não é legal, porque você está convidando o Ti a vazar por aquela janela ou pela outra porta, né? Porque pode acontecer, aí ele se transforma em Chá. Aí novamente você vai deixar a casa desabastecida de energia, né? E que vai deixá-la numa situação não muito favorável, porque você acaba tendo um problema muito sério para essa situação, né?